Olá pessoal, bom dia, boa tarde a vocês do terceiro ano. Estamos de volta aqui às nossas aulas, ainda à distância. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam em casa, espero que estejam estudando. E espero também que em breve a gente possa estar se encontrando nas nossas aulas presenciais no liceu, né? E bola para frente, vamos estudar, certo? Continuando com matemática financeira, agora nós vamos estudar dando continuidade e usando ainda porcentagem, mas nós vamos estudar um conteúdo que é chamado de juros, ou simplesmente juros, e ele é dividido em dois, juros simples e juros compostos, mas por enquanto vamos estudar a ideia específica de juro. Depois nós estudaremos juros simples e depois juros compostos, ok? O que é juros? E o que é que o livro de vocês fala sobre isso? Quando uma pessoa realiza um empréstimo no banco, ela deve pagar, além da quantia emprestada, um valor a mais correspondente ao que é chamado de juro, isto é, um tipo de aluguel pelo período em que o dinheiro ficou emprestado. Outra circunstância envolvendo o juro acontece quando uma pessoa faz uma aplicação de certa quantia, seja ela poupança ou outro investimento. Nesse caso, a pessoa recebe juro de acordo com o período em que essa quantia ficou aplicada. Quando o pagamento de uma fatura é efetuado com atraso, esta é acrescida de juro correspondente ao tempo de atraso. Então, quando nós pegamos dinheiro emprestado, a gente paga uma certa quantia a mais, que é juro, ou quando você empresta dinheiro, você recebe um valor a mais, que também é chamado de juro, ou, como diz, quando você paga uma fatura atrasada, que você vai também pagar juros, ok? Então esse juros ele vai depender da quantidade de dinheiro, vai depender da taxa de juros, vai depender do tempo. E aí nós temos aqui essas variáveis que vão estar envolvidas. Vemos aqui 5 variáveis, ok? Primeira variável é o chamado capital, que é reconhecido, que é utilizado, representado na verdade pela letra C, que é a quantidade de dinheiro envolvida na situação. Ou que você emprestou, ou que você pegou emprestado, ou que você pagou atrasado. Esse valor, essa quantia envolvida é capital, representado pela letra C. A taxa de juros envolvida, taxa de juros que você usou para pegar o dinheiro emprestado, para emprestar ou em relação ao atraso. Taxa de juros é usado para representar a letra I minúscula, tá certo? E ela representa uma porcentagem, né, referente a esses casos que a gente está falando, ok? Então, capital em dinheiro, taxa de juros em porcentagem. A outra variável é o tempo, representado pela letra T minúsculo. Ele está relacionado ao período em que se investe ou se empresta essa certa quantia. E esse tempo ele pode ser em dias, meses, anos. São os três mais utilizados, mas atualmente, por exemplo, em bolsa de valores, isso aqui pode ser horas, minutos, inclusive, ok? Juros. O juro, representado pela letra J, tá certo? Que é o que a gente estava falando, que é uma quantidade em dinheiro, ok? E o montante, que é a soma do capital mais os juros, e o montante é representado pela letra M. Então prestem atenção, vocês precisam lembrar dessas variáveis: capital, juros, tempo, juro e montante. E aí nós vamos ter, claro, as nossas fórmulas para a gente usar. A fórmula do juros simples é bem simples, né? Juros, representado pela letra J, é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando, taxa de juros, letra I, porcentagem, e aqui nós devemos escrever na forma decimal, ok?
O montante é igual ao capital mais os juros, ok? Que também é escrito nessa fórmula aqui. Montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo, ok? Algumas fórmulas que nós vamos usar. E uma coisa que vocês vão precisar é saber movimentar essas fórmulas, manipular essas fórmulas, transformar essas fórmulas em outras conforme vocês precisem. Que veja bem, essa fórmula aqui, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. A gente vai poder, durante as atividades, procurar calcular qualquer uma dessas 4 variáveis. Então a gente precisa saber movimentar a fórmula. Lembrando que o valor que a gente quer descobrir, geralmente a gente deixa antes da igualdade. Então aqui, juros antes da igualdade, significa que na pergunta eu sei o capital, a taxa e o tempo. Mas é claro que eu posso só trocar isso aqui de posição, né? Não vai fazer diferença se eu colocar isso aqui antes da igualdade. Principalmente se acontecer de, na pergunta, dizer a taxa, dizer o tempo, dizer os juros e perguntar o capital. Porque se for para perguntar o capital, o que é que eu vou fazer? Vou deixar o capital só aqui, ok? E a taxa e o tempo, que está multiplicando, vai vir para esse lado dividindo, então eu vou ter aqui uma nova fórmula. Como eu gosto de brincar com vocês, do mesmo jeito, só que diferente, porque nesse caso eu quero saber quanto é o capital, vou deixar o capital só, e a taxa e o tempo eu vou passar para cá multiplicando, ok? Mas pode acontecer de na pergunta não dizer a taxa, a porcentagem, e querer saber quanto é essa taxa. O que é que eu vou fazer nesse caso? Vou deixar essa taxa só, tá bom? E o capital e o tempo que está multiplicando, ele vai vir para cá, dividindo, então ficaria uma nova fórmula. E aqui, ok? Vai acontecer a mesma coisa, tá certo? O tempo, ok? Colocar os juros e aqui embaixo a capital e a taxa passa para cá dividindo, ok? Então essa fórmula aqui, ok? Vocês precisam, tá certo? Saber movimentar. A fórmula só é essa, que a gente pode escrever dessa maneira e pode escrever dessas outras maneiras aqui também, mas só é uma forma, ok? Detalhe, ao utilizar as fórmulas apresentadas, temos que verificar se a taxa de juros e o período de tempo estão na mesma unidade de medida. Por exemplo, se a taxa de juros é dada em anos, o período de tempo também deve ser em anos. Ou seja, a taxa de juros e o período de tempo, eles vão ser ao ano, ao mês ou ao dia. O período de tempo tem que ser ano, mês e dia também. Ok? Não pode ser diferente. Aqui, juros simples, uma taxa de 2,1% ao mês. Mais o tempo é em ano. Eu pego isso aqui e multiplico por 12 e aí eu vou ter uma taxa anual. Da mesma maneira, se eu tiver uma taxa anual, 36% ao ano, aí eu vou dividir por 12 para ter essa taxa ao mês. Se for ao dia, aí o mês é 30 dias e o ano é 360 dias. Ok? Exemplo. Sérgio aplicou 12 mil reais no sistema de juros simples e após 10 meses retirou o montante de 12.900. Qual foi a taxa mensal de juros que rendeu o investimento de Sérgio? Qual é a taxa mensal? Então ele quer saber o que? A taxa. Então taxa é igual aos juros dividido por capital vezes o tempo. Quanto é o capital? 12 mil. Quanto é os juros? A diferença. Se era 12 e está em 12.900, o juro é 900, tá certo? Então, a gente vai pegar aqui o 900 e dividir pelo capital vezes a taxa, tá bom? E nós vamos encontrar o valor aqui de 0,75% ao mês, ok?